Olá, muito obrigada, Nuno, por estares hoje connosco aqui na PMR Imobiliária. O Nuno Lobo é o diretor da DS Seguros Fundão e vai estar hoje aqui comigo à conversa para falarmos sobre seguros. Muitos dos nossos clientes têm-nos colocado algumas questões sobre os seguros, principalmente relacionados com os imóveis, e ninguém melhor do que o nosso parceiro de seguros, o Nuno Lobo, para nos aconselhar aqui sobre aquela que é a sua especialidade. Muito obrigada, Nuno, mais uma vez. Obrigado, Paula. Boa tarde e boa tarde também a todos os clientes e parceiros da PMR. Agradeço o convite para poder vir falar sobre seguros e ajudar aqui um pouco a desmistificar a ideia que prevalece sobre os seguros, o seu funcionamento e também ajudar os clientes da PMR a melhorarem os seus seguros e a saberem como funcionar com os seus seguros. Isso mesmo, é mesmo isso que procuramos e agradecemos toda a tua disponibilidade. Obrigado. Então, se calhar começávamos aqui por falar um bocadinho sobre quais são os seguros essenciais que tu aconselhas a qualquer pessoa ter para estar mais tranquilo, mais seguro para os imprevistos do dia a dia. Bom, Paula, de grosso modo, há seguros que são obrigatórios por lei ter. É o seguro automóvel e para quem tenha uma atividade profissional por conta própria ou para empresas tem que ter o seguro de acidentes de trabalho. Há seguros que, não sendo obrigatórios por lei, nos podem ser impostos para conseguirmos contratar crédito de habitação, que é o caso, e é o que nos traz aqui hoje, portanto, o caso do seguro multirriscos e o seguro vida crédito de habitação. Há, contudo, 3 seguros que nós consideramos fundamentais para a proteção pessoal da pessoa e da família, que é o seguro de vida com coberturas de invalidez e doenças graves associadas, um seguro de saúde e também um seguro de acidentes pessoais. Esse seguro de vida que nada tem a ver com o seguro que nós fazemos para... Nada tem a ver. Nada tem a ver. Portanto, o seguro de vida é um seguro de vida de previdência que protege o próprio e protege a família. Cada vez menos há que pensar na questão da morte, em que, como se dizia há uns anos atrás, se morrer quem cá ficar, que se desenrasque, não é bem assim. Portanto, temos que pensar em que, em caso de termos uma invalidez por doença ou por acidente, ou que nos seja diagnosticada uma doença grave, o que é que nós podemos fazer para nos tratarmos ou para sobrevivermos e mais, como é que a nossa família vai viver, considerando que se não tivermos capacitados para trabalhar, é menos o rendimento que entra no agregado familiar. E é esse tipo de proteção que hoje em dia é cada vez mais fundamental nós procurarmos para darmos à nossa família. Não tem diretamente a ver aqui com a questão dos imóveis, mas aproveitando essas questões que nos falas, muitas vezes as pessoas chegam, misturamos, e a mim também me acontece algumas coisas do seguro de saúde com o seguro de vida destes móveis, não é? Já falaste aqui uma outra coisa, que a partir do meu primeiro pensamento seria saúde, e não é exatamente assim. Não, são seguros totalmente diferentes. Portanto, o seguro de vida, além da cobertura de morte, é hoje até mais importante, efetivamente, pela invalidez, uma invalidez que não nos permita trabalhar, por uma doença grave que nos seja diagnosticada e que também não nos permita trabalhar, e, portanto, é uma ajuda fundamental para que o nosso agregado familiar não sofra pela nossa perda de rendimento. O seguro de saúde, portanto, é algo fundamental nos tempos que correm, todos nós vamos tendo conhecimento da situação que acontece com o Sistema Nacional de Saúde em Portugal, que, não deixando de continuar a ser muito bom, infelizmente começa a ser cada vez mais insuficiente para as necessidades da população portuguesa. E por isso é fundamental ter um seguro de saúde, de modo a que consigam obter tratamentos de saúde, diagnósticos, exames, de modo muito mais rápido do que aquilo que conseguem ter no Sistema Nacional de Saúde. Às vezes é mesmo isso, não é? Muito bem. E agora, se me permites, passando aqui um bocadinho para aquilo que disputou esta nossa conversa, os imóveis. Nós, daqui da PMR, temos clientes que compram casa connosco e que recorrem a crédito, e aí, às vezes, para os clientes fica muito mais claro sobre o que é obrigatório ou o que é que nos é exigido, mas também temos muitas situações de clientes que não têm crédito, não recorrem a crédito, e quando nós dizemos nas nossas recomendações pós-escritura que devem contratar o seguro, eles ficam um bocadinho, devem, não é uma obrigatoriedade, como dizias, ao contrário daquilo que eu achava, que era obrigatório por lei. Não é. Já sabemos que há aí algumas coisas, algumas vertentes que é obrigatório, mas fala-nos um bocadinho sobre isso. O que é que são estes seguros associados a um imóvel
que para muitos de nós é o nosso bem material de maior valor e é importante também acautelar esse bem, não é? Clarificar o seguinte sobre o seguro multirriscos. Portanto, o seguro multirriscos, o que é que garante? Garante a propriedade do bem, o imóvel, não é? Mas depois também vai garantir o conteúdo que está nesse imóvel. Explicar também que muito dificilmente qualquer banco irá aceitar fazer uma escritura de crédito de habitação sem ter um seguro multirriscos contratado para o imóvel e que o banco tem que ser o beneficiário desse seguro. Portanto, o interesse do banco é garantir que o bem havendo um sinistro, seja ele de natureza for, que o bem é reconstruído e volta ao seu estado original, ou o mais próximo possível do seu estado original. Falando, sim. Isso que há muitas vezes dizermos que o seguro é obrigatório. E nós muitas vezes, quando falamos com um cliente sobre crédito, dizemos estes são os seguros que são obrigatórios, que é diferente de ser o seguro obrigatório a fazer no banco. Uma coisa é obrigatório por lei, outra coisa é aquilo que é exigido por quem financia o imóvel e depois, como disseste agora, outra coisa é ser obrigado a fazer o seguro no banco. Okay? Que não é obrigatório. Ok? Explicar o seguinte, portanto, como eu disse há pouco, os seguros seguram imóvel e seguram conteúdo. Que é o vulgarmente conhecido pelo seguro de recheio. De recheio. Por norma, o cliente pode contratar o seguro de imóvel no banco ou fora do banco e o seguro de conteúdo pode contratar no banco da companhia da sua preferência. Importante aqui perceber o seguinte, muitas vezes o barato sai caro. E como tu também disseste há pouco, estamos a assegurar o nosso bem mais valioso, o nosso bem material. O nosso bem mais valioso é a saúde, mas o nosso bem material mais valioso é a nossa casa. E perceber que o barato sai caro. Portanto, por vezes, o barato sai caro porque poderá haver ou menos coberturas, ou mais franquias, ou poderá haver limitações a algumas exclusões. Portanto, e aí perceber que também deve-se ter em consideração as coberturas que se vai contratar, deve-se ter em consideração quais são os capitais seguros, se há franquias ou não, quais as exclusões, e depois também é muito importante que ouçam o aconselhamento do profissional de seguros. Eu ia colocar essa questão, que é, até para contratar um simples seguro multirrisco sai uma série de questões à volta. Não basta o valor, queremos franquia ou não queremos, porque exclusões era algo que eu, à partida, não associava ao seguro multirriscos. Associamos aos seguros de saúde, aos seguros de vida. Mas também é comum nos seguros multirriscos, pelo que referes. O seguro multirriscos é tudo menos simples. Ainda que nós tenhamos essa noção, é tudo menos simples. E por isso, por vezes, as pessoas sentem-se defraudadas, porque no ato da contratação tomam isso como sendo simples. É vulgar termos clientes que nos falam de alguns sinistros na casa, de inundação, problema em algumas coisas, e que nós colocamos a questão, já falou com o seguro? Isso não vale a pena. Não é exatamente assim, mas é muito a ideia que as pessoas, que nós sentimos no dia-a-dia, não sei se tu sentes isso também, e de que forma é que podemos mudar um bocadinho, ajudar um bocadinho a mudar a mentalidades, porque também há seguros que funcionam, e nós temos alguns clientes que acompanhamos nessa parte também dos proprietários de arrendamentos, por exemplo, que acompanhamos na gestão do arrendamento, nada mais do que acompanhá-los, mas muitas vezes é essa questão dos seguros que vamos fazer uma vistoria, e as coisas também acontecem pela positiva, e também muitas vezes os clientes que achavam que agora vou ter que substituir o chão, vamos ver o que é que o seguro nos diz, se está ou não é? Sim, a questão que tu mencionas de que os clientes consideram que não vale a pena e o que é que nós podemos fazer é explicar o seguinte. Portanto, os clientes devem sempre ouvir o aconselhamento do profissional de seguros. Porque os seguros, na sua generalidade, funcionam sempre. O que pode haver... Sim, o que pode haver é o quê? Pode haver companhias que são mais ágeis no tratamento de sinistros e, por isso, muito mais rápidas a pagar. Pode haver outras companhias que são menos ágeis e pode levar mais tempo a pagar a indemnização. E aí só mesmo falando com um especialista. O especialista saberá indicar ao cliente que o senhor na companhia A, C ou D tem este preço, mas por norma ao nível de serviço é mais rápido do que noutras companhias. Isto não significa que as outras companhias não assumam o sinistro e não reembolsem o cliente.
poderá levar mais tempo. Isto depois também vai muito em função das informações que são prestadas às companhias. Quando se contrata um seguro multirriscos, há lugar um questionário. Portanto, são pedidas informações aos clientes sobre o estado de conservação do imóvel, quanto tempo de desocupação anual o imóvel tem, o tipo de construção do imóvel, se é um imóvel, no caso de uma moradia, a separação entre pisos, ou no caso de apartamentos, como é que é a separação entre pisos, se tem partes em madeira ou não, se está mais longe de zonas florestais ou zonas ribeirinhas, e isso é o que também determina o preço do seguro. E que nos pode defraudar ou não, em função daquilo que nós respondemos à companhia. Ok. Basta aí dois temas que temos vindo a falar nos últimos tempos. Quando começámos a pensar aqui em convidar-te para falarmos sobre seguros, surgiu precisamente por questões que os clientes nos colocaram nos dias seguintes ao sismo, que foi muito sentido aqui em Lisboa, noutras zonas do país, mas nós tivemos essa resposta aqui, e com muitos clientes a colocar-nos questões, eu não faço ideia se tenho seguro antissismo ou não, e se alguma coisa maior acontecer, como é que eu vejo isso? Alguns clientes ligavam para a nossa diretora de processo social, eu consigo ver isto, onde é que eu vejo isto? Eu consigo ver isto nas condições particulares, o que é que necessitamos de ter em conta quando contratamos o nosso seguro para que, efetivamente, se tivermos aqui uma catástrofe maior, não só estas naturais, como os sismos ou as inundações, pontualmente aqui em Lisboa também acontece, em muitos pontos do país, como esta questão agora, mais recente, infelizmente, em relação à questão dos seguros, dos incêndios. Sei que é uma coisa diferente, não é falava isso no outro dia aqui com alguns colaboradores, não é um fenómeno natural, apesar de podermos na larga achar maioria que das sim, vezes não, infelizmente. E eu quero que podemos deixar aqui 2 ou 3 dicas ou alertas aos nossos clientes para os ajudar a não ser surpreendidos. Explicar, pronto, indo de encontro à tua questão, explicar o seguinte. O cliente, quando recebe a simulação, constam todas as coberturas que vai ter, os capitais seguros para cada uma delas, eventuais franquias que vai ter, ok? E, portanto, aí, logo à partida, a pessoa consegue perceber se vai ter a cobertura de fenómenos sísmicos ou não. Portanto, a cobertura de fenómenos sísmicos, mesmo que contrate um seguro sem franquia, essa cobertura tem sempre uma franquia associada de 5%. E é transversal a todas as companhias, sendo que algumas companhias o cliente pode escolher ter uma franquia de 10%. Não é aconselhável. Estamos a falar de percentagens sobre o capital seguro do imóvel. Okay? Aqui, na região da Grande Lisboa, é altamente aconselhável ter essa cobertura. Portanto, se não têm essa cobertura, devem falar de imediato com a vossa companhia de seguros ou com o vosso mediador de seguros e devem contratar essa cobertura. Como é que nós conseguimos, à data de hoje, saber se temos ou não Muito fácil. Devem contactar a vossa companhia de seguros ou contactar o vosso mediador de seguros, pedir as condições particulares na apólice e procurar pela lista de coberturas. Estando fenómenos sísmicos, tudo bem, está a cobertura contratada. Não estando, devem de tentar o mais rápido possível incluir essa cobertura na vossa proteção. Ainda sobre os incêndios, se foi um fenómeno que afetou agora bastante a zona centro do país, é recorrente todos os anos, felizmente nos últimos não tem sido com gravidade deste ano. Esta cobertura é uma cobertura que faz parte dos pacotes da cobertura base do seguro multirriscos. Contudo, para pessoas que tenham habitações, seja a primeira habitação ou a segunda habitação, portanto, habitações de férias, ou que tenham herdade de familiares nas suas localidades de origem, devem sempre ter em consideração o seguinte. No questionário, no ato da contratação do seguro, devem sempre indicar se está a uma distância ou não, dependendo do questionário das companhias, de 50 ou 100 metros de uma zona florestal. Portanto, devem responder a verdade. Já sabem que se estiver a menos de 50 ou 100 metros, o seguro vai gravar, mas devem responder a verdade. E depois também devem ter o cuidado que, ainda que lá não estando, devem ter a faixa de contenção, como é de lei, limpa, pelo menos junto àquilo que é a sua propriedade, para que, em caso de sinistro, e quando assinarem o seguro, as companhias possam pagar as devidas indemnizações. Indo um pouco também contra a ideia comum que as companhias evitam pagar, posso dizer que neste momento, das companhias com que nós trabalhamos, há uma companhia que decidiu pagar indemnizações, portanto,
a partir do momento em que o sinistro é comunicado, paga a indenização. Temos outras duas companhias que criaram linhas diretas para as pessoas poderem comunicar os custos para haver uma agilização, para que seja resolvido o sinistro mais rapidamente, e há uma quarta companhia que deslocou profissionais diretamente para o local para agilizar. Okay? Bom dia, não é? Assim, algo que há empresas e explicar que, portanto, as pessoas devem proteger o imóvel e devem proteger o que está dentro dele. E terem consciência que, por vezes, há coisas que nós achamos que faz parte do recheio, quando, na verdade, faz parte do imóvel. E é importante termos também consciência disso. Porque, por exemplo, tudo o que seja eletrodomésticos encastrados, ar-condicionados, bombas de calor, cilindros, por exemplo, esta televisão que está presa na parede, na larga maioria das companhias, isso é incluído na cobertura de edifício. E não recheio? E não recheio. Desconhecia completamente, se dizer. Portanto, é importante que quando as pessoas contratam o seguro do imóvel, percebam o capital seguro dos riscos elétricos. Porque, de repente, 2.500 euros ou 5.000 euros pode ser insuficiente para comprar muitos dos equipamentos que agora aqui mencionei há pouco. Eu ia-te passando um bocadinho à questão mais prática da questão. Houve pessoas que lhe ardeu a casa na sua totalidade. Felizmente temos aí algumas companhias a agilizar processos, mas eu devo ter fotografias do que era a minha casa, arquivadas noutro sítio qualquer que não a minha casa, para, se necessário, poder provar o que é que eu lá tinha. Há muitos anos, quando fui comprar móveis pela primeira vez, o senhor disse-me: guarda estas faturas não em casa. Eu não percebi. E o senhor explicou-me. O senhor, assim, já com alguma idade, em Passos de Ferreira, ele dizia: se tiver um incêndio, não vai ter as faturas junto aos móveis, porque senão eles vão deixar. Se eu precisar, eu dou-lhes faturas novas, mas passarem uns anos, se calhar já não é assim. Ninguém pensa nisto. É verdade. Ninguém pensa nisto porque, vamos lá numa coisa. Também acontece poucas vezes. Acontece poucas vezes e nós pensamos que acontece só aos outros. E nós temos que perceber que, por vezes, somos os outros dos outros. Seja em bens, seja em saúde, seja em vida. Deve-se ter as faturas daquilo que se compra guardado, sim. Hoje em dia facilmente se consegue guardar de formato digital numa cloud, sim. Deve-se ter fotografado. O que é que se deve ter fotografado? Situações de furto ou roubo, em que vejamos a nossa casa portanto, invadida e roubada. Portanto, e aí o que é que se deve ter fotografado para conseguir provar? Toda a gente tem peças de ouro em casa, toda a gente tem peças em estanho, pratas, quadros, relógios de algum valor. E é importante termos essas peças fotografadas para conseguirmos provar que elas existiam. Mas numa situação destas de incêndio, por exemplo, normalmente as companhias não fazem essa exigência? Que tenhamos conhecimento, não. São situações de tal modo dramáticas que, por norma, há uma agilização para que, efetivamente, o sinistro seja regularizado o mais rápido possível, as pessoas sejam apoiadas o mais rapidamente possível para poderem reconstruir as suas coisas e as suas vidas. E, infelizmente, nestas situações, muitas vezes, o estrago também é total e a preocupação vai para o mais básico, não é? Recuperar o mais básico. Recuperar a vida, recuperar o dia-a-dia. Muito bem. Sim, senhor, acho que é muito útil, depois poderemos sempre, vamos certamente receber mais questões de clientes para algumas que vamos ter ao longo destes dias, e depois também vamos pedir o favor de esclarecer nessa altura, não é? O tema que mais recorrentemente nos é colocado, uma vez que vendemos casas, vendemos imóveis, é seguro-vida. Eu posso fazer o meu seguro no banco, posso fazer fora, já tenho seguro através da seguradora do banco, eu posso retirar. Vemos muita publicidade no nosso dia-a-dia sobre podemos poupar no nosso seguro-vida. Isto é mesmo verdade ou isto é publicidade? Não, é publicidade verdadeira. Podes contratar o seguro no banco, podes contratar o seguro fora do banco. A escolha é sempre tua. O que é importante aqui perceber? Se tu contratares o seguro no banco, poderás ter um desconto no spread, na taxa do teu crédito. Portanto, pode ser-te dada uma bonificação. O banco, quando te apresenta a proposta de crédito, apresenta-te com a taxa. Em função de tu quereres ou não contratar alguns produtos que o banco tem,
seja os seguros, seja cartões, outro tipo de produtos que sejam apresentados, poderás obter um desconto na taxa. Okay? Portanto, é facultativo contratar no banco ou não. É vantajoso contratar fora do banco? Altamente vantajoso. Financeiramente, no que diz respeito ao valor do seguro. Financeiramente, no que diz respeito ao valor do seguro, e ainda que isso seja a parte mais, que as pessoas mais valorizam, porque é dinheiro que lhes fica na carteira, mais importante do que isso é depois ainda as diferenças enormes que vão ter a nível de cobertura e a nível de exclusões. As coisas esquisitas que nós ouvimos falar sobre Sim. IADs e ITPs. Ainda antes tínhamos a isso. Dizer-te que, portanto, quem tem o seguro da vida, como tu mencionaste, portanto, quem tem o seguro de vida no banco e que queira retirar esse seguro do banco, pode fazê-lo. Vai, obviamente, encontrar algumas objeções por parte do banco, que tem lá o seguro e quer mantê-lo, como é óbvio, naturalmente. É a rentabilidade que obtém através desse seguro, mas pode e deve retirar o seguro do banco. Vai sofrer um agravamento na sua prestação. É altamente provável que aconteça. Como é que isso se pode contornar? Na larga maioria das vezes, aquilo que a pessoa vai poupar no seguro de vida, estamos a falar de 50%, 60%, é 60% do valor da prestação mensalmente. No valor do seguro de vida mensalmente, vai poupar 50% a 60%, compensa claramente aquilo que vai ter de agravamento na prestação, que poderá ser 1/10 ou 2/10. Compensa claramente. Pai, em situações de clientes mais jovens, é possível que não compense, e em alguns bancos é possível trocar produtos. Portanto, é possível chegar perto do banco e dizer: eu deixo de ter este seguro convosco e passo a ter, por exemplo, um seguro automóvel, ou já tenho aí o meu seguro multirriscos, passo a ter o seguro recheio convosco também. E em que aí as diferenças não são tão grandes para dentro dos Por vezes nem sequer agrava. Por vezes nem sequer agrava a prestação, e a diferença do preço do seguro, em que uma pessoa paga 200 euros, 220 euros por um seguro automóvel, pode compensar a retirada ou pode minimizar a diferença, principalmente mais ou menos em clientes mais jovens, que pela sua idade têm um preço do seguro mais baixo, ainda que paguem menos de 50%, a nível de volume de dinheiro pago, não se sente tanto. Portanto, mas sim, consegue-se retirar, é um processo relativamente fácil de fazer e que os mediadores hoje em dia, pelo menos os mais especializados em vida, conseguem fazer e ajudar. Lembrei-me aqui de uma questão que é um cliente que chega até nós, que nos vai ouvir hoje e que vai pedir a nossa ajuda nesse sentido. Nós vamos dar-lhe o teu contacto, naturalmente, vamos o deixarmos no final deste vídeo. Sim. E vocês tratam de tudo, fazem essa análise, falaste-me que já te explico como é que isso se faz, fazem essa análise ao cliente. Nós tratamos de tudo, portanto, pedimos alguns dados, alguns elementos ao cliente, por norma até pedimos a escritura com o documento particular autenticado, em que nós informamos o cliente que atualmente paga 100 pelo seguro, tirando do banco passa a pagar 50 ou 60, tirando do banco, se for um banco que permita a troca de produtos, continuará a pagar a mesma prestação. Se não permitir a troca de produtos, poderá ter um agravamento de 10 ou 20 ou 30 ou 40 na prestação, que ainda assim poupa. Mesmo que não poupe, as diferenças que vai ter nas coberturas e nas exclusões compensam claramente que se pague mais pela prestação e ter uma proteção maior. Então falamos um bocadinho sobre isso, pode ser? Falamos sobre seguro de vida, que não precisa de ser acionado à nossa morte, no momento da nossa morte, não é? Felizmente pode-se usar o seguro de vida, infelizmente será por uma invalidez complicadas, mas não se usa só no momento em que há o falecimento. Explicar que este seguro de vida, o beneficiário é o banco. Sim. Tá. A partir do momento em que um dos mutualistas do crédito morre ou tem uma invalidez, desde que a invalidez esteja enquadrada no grau de invalidez contratado no seguro, o banco, a companhia, paga o crédito ao banco. O crédito está liquidado. Explicar o que é IAD e o que é ITP. IAD é a invalidez absoluta e definitiva. É aquilo que as pessoas comumente chamam de estado vegetativo. Portanto, é uma invalidez com um grau igual ao superior a 85% e que, por norma, a pessoa está totalmente dependente. Portanto, e para se atingir uma invalidez dessa, é efetivamente ficar num estado muito grave e não morrer. O que é que acontece na larguíssima maioria dos casos? As pessoas têm um acidente, têm uma doença,
ficam com uma invalidez de 60%, 65%, estão incapacitadas para trabalhar, pelo menos naquela que era a sua atividade, e até noutras, portanto, completamente incapacitadas para trabalhar, e é menos o rendimento que entra no agregado familiar e as pessoas têm que continuar a pagar a prestação da sua casa. Isto se tiverem a primeira cobertura que está a falar, Se tiverem IAD. Se as pessoas optarem por contratarem uma ITP, que é uma invalidez total e permanente, ou uma IPAC, que é portanto, a invalidez definitiva para a atividade de profissão compatível, com um grau igual ou superior a 60%, vêem este risco minimizado. Isto significa que, caso tenham uma invalidez declarada para a vida de 60%, 61%, 62%, a companhia liquida o crédito ao banco. Portanto, as pessoas veem a vida do seu agregado familiar salvaguardada e a posse do seu bem salvaguardado. Explicar que algumas das doenças mais incapacitantes em Portugal, como cancro, como AVCs, como infartos do miocárdio, provocam incapacidades entre os 60% e 63%. Portanto, uma pessoa tendo uma IAD, está excluído, tem que continuar a pagar o crédito. Tendo uma ITP 60, está coberto. Tendo uma ITP, porque há companhias que também oferecem o grau de 65% ou o grau de 66%. Podemos com essa questão dos 60%, dos 65% e 66,6%. Tendo 65% ou 66,6%, também se arrisca é que o crédito não fique liquidado. Outra situação fundamental é aquilo que podemos considerar como exclusões. E é o que a maior parte das pessoas não conhece na lei. Não é? Tudo é verdade. Exclusões não só por doenças pré-existentes, que se deve sempre responder à verdade, mas principalmente exclusões profissionais. A larga maioria dos seguros dos bancos excluem acidentes de trabalho. E, em algumas profissões. Posso dar o exemplo que, já que falámos dos incêndios, há alguns seguros de bancos que excluem bombeiros. Portanto, os bombeiros que faleçam ou que fiquem com uma invalidez no desempenho da sua atividade profissional, como é que é possível? Estão excluídos. Como é que é possível? Mas, por exemplo, quem trabalha na construção civil, o pedreiro. O pedreiro está excluído. Portanto, se falecer, quem cá ficar tem que pagar. Agora que falaste disso, recordava-me há uns anos uma cliente do banco me dizer que o seguro não cobria o marido, que era caminista. Caminista, também não cobra. Por exemplo, sucedeu que há um banco em que o seguro exclui pandemias e aconteceu que durante a última pandemia que tivemos, que ainda está bem fresca nas nossas memórias, milhares de pessoas morreram e os créditos tiveram que continuar a ser pagos. As coisas que não sabemos, não é? É fundamental lermos as condições gerais da apólice no ato da contratação. Tinha de fazer essa pergunta à data de hoje. Há aqui muitas pessoas que nos estão a ouvir e que se calhar vão ficar um bocadinho assustadas. Não é essa. Não fiquem. O objetivo não é assustar. O objetivo é esclarecer, não é assustar. Mas, para além de falarem connosco e depois contigo ou contigo diretamente, o que é que tu lhes vais pedir? Onde é que eles vão conseguir ler estas coisas? Documento particular, falaste? Condições particulares da apólice. Condições particulares da apólice. E depois tentar obter também as condições gerais da apólice. Se não conseguirem, nós, de alguma maneira, conseguimos arranjar as condições gerais atualizadas. Okay? E conseguimos depois esclarecer e apoiar as pessoas no sentido de perceberem quais são as exclusões que têm atualmente nos seus seguros contratados. Okay? Se não temos esse documento connosco, é relativamente fácil ligar para a companhia. Muito simples. É só ligar para a companhia do banco ou falar com o próprio banco e dizer que quer as condições particulares e, se possível, também as condições gerais para perceberem que têm contratualizado junto da companhia do banco. Um tema que também nos passou pelas mãos há pouco tempo, atualizações dos seguros à medida que vamos pagando o crédito. Devemos fazer, não devemos fazer? Compensa, não compensa? Aqui, digamos que será um ninho. Pronto. Porque é um ninho. Se pensarmos no imediato naquilo que é o que pagamos, portanto, e naquilo que é o nosso orçamento familiar, sim, devemos fazer atualizações do seguro. Já ocorre, de modo geral, já ocorre automaticamente. Algumas companhias fazem-no mensalmente, outras fazem-no anualmente.
Pronto, e o preço do nosso seguro vai atualizar. Só para podermos esclarecer alguém que possa não estar familiarizado. À medida que o nosso seguro, que a dívida ao banco vai baixar, podemos fazer acompanhar o preço acompanha. Porque depois também à medida que vamos envelhecendo, o seguro sobe. Era o que eu ia falar. Portanto, por vezes não sentimos muito este efeito porque a nossa idade faz assim. Se calhar o banco ainda está a fazer isso, ou a seguradora, sendo o banco ou não, até está a fazer corretamente aquilo que é devido, só que a nossa idade também está a ser. Portanto, a idade não perdoa, ela vai progredindo e o prémio acompanha a idade. Hoje em dia também é muito simples, portanto, as pessoas no ato da contratação de um seguro, quando recebem a simulação, se não tiverem lá o plano de pagamento do seguro ao longo do prazo do crédito, devem o pedir para poderem perceber não só quanto é que pagam hoje, mas quanto é que vão pagar daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 30 anos. E hoje em dia já é possível apresentar esse plano de pagamentos. Lembra-me de uma questão. Sempre que temos estado a falar sobre a possibilidade de alterar um seguro que esteja no banco, mas pode ser vantajoso para o cliente simplesmente alterar de uma seguradora para a outra, estando associado ao banco ou não. Ou não. É vantajoso, portanto, o cliente já pode ter o seguro fora do banco e pode mudar de companhia e ser mais barato, manter as coberturas. E é comum isso acontecer. É comum isto acontecer. Desde que as pessoas seguras estejam saudáveis, não tenham qualquer tipo de pré-existência, portanto, não haja nenhuma limitação, nenhuma invalidez, nenhuma doença pré-existente, podem e devem fazê-lo. É aconselhável que de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos que revejam as condições do seu seguro. A maneira mais fácil de poupar é, efetivamente, mudar de companhia. Essa é a maneira mais simples. A questão que às vezes acontece, por exemplo, nos créditos de habitação, de renegociar com o banco, não se coloca nos seguros. Também se coloca e também se consegue. O que devemos perceber é que o mercado não é estático e muitas vezes as companhias estão interessadas em obter novos clientes. Porquê? Porque a companhia, tendo um novo cliente, não só tem um novo cliente para esse produto que é colocado, como depois no futuro tem a possibilidade de fazer cross-selling com esse cliente. E, portanto, ter um potencial cliente para contratar não só um, mas 2, 3, 4 produtos. E por isso, por vezes, é mais vantajoso ir para uma nova companhia do que manter-se na companhia que está. Ok. Falaste-nos, só que quase a terminarmos, falaste sobre exclusões nos seguros de vida. Doenças pré-existentes, essencialmente, ou pode haver outras questões? Doenças pré-existentes? Os profissionais. Pode ser exclusão ou não, a companhia pode aceitar. A dizer que temos situações em que, por vezes, diabéticos tipo 2 conseguimos que sejam aceitos, desde que tenham as análises regulares e, portanto, poderão ser aceitos. Não significa que seja exclusão à partida. Poderá ter agravamento na tarifa. Ok? Ou seja, trocando aqui um bocadinho por miúdos, o cliente que é diabético, tipo 2, à data em que contrata o seguro, pode ter uma infelicidade mais à frente provocada pela diabetes e estar coberto. Ainda assim estar coberto pelo seu crédito pago. Exatamente. É possível. Desde que tenha a sua doença controlada, comprovada através de análise, é possível. Outro tipo, por norma dos diabetes, porque infelizmente é dos casos mais comuns que temos no nosso país. E para exclusões é, de grosso modo, algumas profissões e o que possa decorrer nessas profissões, nomeadamente as incapacidades e as mortes por acidentes de trabalho. Como é que conseguimos ultrapassar essa questão? Mudando de seguro. Ou seja, há companhias que não têm essas exclusões. Há companhias que não têm essa exclusão. Há profissões que umas excluem e que outras não excluem. E há companhias que, ainda que esteja excluído, pode ser feito um pedido à companhia de aceitação. A companhia pode analisar, aceitar ou não. Normalmente mediante o agravamento do prémio, mas é possível... Com o agravamento de um prémio, ou com uma redução da cobertura, uma redução de uma ITP para uma IAD, pode ser possível. E entre ter só a cobertura de morte ou ter uma cobertura de invalidez ainda que não tão boa, é possível ter uma invalidez ainda que não tão boa. Muito bem. Hoje já apareceu-nos uma questão de um cliente sobre deduções no IRS. Eu posso deduzir o valor dos meus seguros no IRS? Se sim, em todas as questões ou não? Não. Se nós já desviamos. Não. Ou seja, seguros de vida, crédito de habitação e seguros multirriscos, não. Seguros de saúde, é possível fazer dedução, deve depois consultar o portal das finanças ou o contabilista certificado
para perceber, no seu caso em particular, se é possível fazer a dedução e como. Okay? Vou complicar mais um bocadinho. Força. Que é muitas vezes o caso de alguns clientes que também nos pedem ajuda nesta parte. E se o proprietário do imóvel, se tiver esse imóvel arrendado e tem um rendimento sobre esse imóvel, pode colocar o seguro da mesma forma que coloca um condomínio como um custo desse arrendamento? Falamos com o contabilista. Aí tem que ser mesmo. Devem falar com um contabilista certificado ou procurar esclarecimentos no portal das finanças, ao junto das finanças. É isso. Muito bem. Nuno, eu acho que passámos aqui um bocadinho pela generalidade das questões que nos foram sendo colocadas ao longo destes dias por alguns clientes, também questões que nos foram sendo colocadas pelos nossos consultores que estão todos a dizer no terreno. Não sei se há mais algum aspecto que tu consideres importante falarmos no âmbito dos seguros dos imóveis ou não, ou alguma questão. Condomínios, não falámos sobre condomínios. Sim. Desculpa, ainda lá voltamos. Então voltamos lá. Seguro, é comum os condomínios terem seguro. Ou não? Não é? Mas sim, mas muitas vezes temos um cliente quando. Se não tiverem é um problema. Se não tiverem é um problema. Mas também temos tido, por vezes, pessoas que estão a constituir condomínios. Clientes de prédios que eram uma única propriedade e agora estão a fazer prédios novos, ou prédios novos. Como é que isto funciona? Seguro do condomínio, podemos ter só o seguro do condomínio, podemos não ter seguro do condomínio porque das frações cobre as partes comuns. Coloco mais aqui. Seguro do condomínio. Pode haver duas vias. É possível contratar um seguro para o prédio novo, ou seja, para as partes comuns e para as frações. Quando isso acontece. Um único para tudo, é isso que diz? Um único para tudo. Okay. Frações e partes comuns. E aí, cada proprietário de fração não tem que contratar um seguro multirrisco para o imóvel, apenas contrata para o conteúdo, para o recheio. Não, começa a acontecer cada vez mais a miúdo. E é possível depois entregar essa apólice ao banco. E substituir a apólice multirriscos junto do banco. Portanto, no ato da contratação, deve-se indicar à companhia que aquela fração está colocada pelo banco, no âmbito do crédito de habitação, e entrega-se a apólice com o beneficiário ao banco. Como também, e é a generalidade, a maioria dos casos, contratar um seguro apenas para a parte comum, e esse seguro para as partes comuns é obrigatório. Tem mesmo que haver. Ok, que era das palavras ao início. Tem mesmo que haver esse seguro. Certo, certo. Mas nessa situação das partes comuns, ao contrário, queria-te colocar, a questão ao contrário. Eu tenho seguro multirriscos para a minha fração, este meu seguro não cobre nada das partes comuns. Não. Tem que haver um seguro da parte comum. Ponto. E o condomínio é o responsável por essa contratação e imputa o custo dessa contratação através da taxa de condomínio aos seus condóminos. Ok. Muito bem, sim senhora. De resto, relativamente ao seguro multirriscos, também indicar que, agora a título de curiosidade, que também a maioria das pessoas não sabe disso, que existe uma cultura que é a cultura de responsabilidade civil familiar, que é uma cultura que permite proteger-nos a nós e principalmente dos nossos filhos, não é? De algum dano que possam causar a terceiros. Portanto, e por terceiros, não se entende familiares diretos. Eu posso dar um caso particular meu ou do meu filho. Meu filho, em brincadeira com um colega, partiu os óculos. Okay? E, portanto, nós, através da cultura da responsabilidade civil familiar que existe no seguro multirriscos, a companhia onde temos o nosso seguro ajudou-nos a pagar a indemnização, portanto, a pagar os óculos à criança, a que o meu filho partiu os óculos. Deixa-me perceber. É o seguro da tua casa? O seguro de casa... Foi na tua casa? Não, o sinistro foi num parque público, onde o meu filho estava a brincar com o colega. Então o seguro da casa pode-nos ajudar. Eu tenho lá 3 em casa, dá-me algum jeito de saber essas coisas. E que se calhar não são para as crianças, não é? Então, se ainda não te aconteceu, é provável que venha a acontecer. Então o seguro de casa tem uma cobertura de responsabilidade civil familiar. Ok. Que em todos isso acontece? Em todos os seguros isso acontece. Uns com capitais mais elevados, outros com capitais mais reduzidos. Okay. Em tudo isso, essa cobertura existe. Okay? E, portanto, essa cobertura pode ser facilmente acionada para nos ajudar a minimizar quando causamos um dano a terceiro.
Okay. Muito bem. Portanto, Estamos todos os dias a aprender. Já contava a aprender muitas coisas contigo hoje e passarmos também aqui aos nossos clientes, mas esta foi uma boa surpresa. Sim, senhora. Muito obrigada. Obrigado, Paulo. Foi bom estarmos aqui à conversa e vamos certamente ajudar muitos clientes aqui a melhorar as suas condições de saúde. Muito obrigada a todos. Fiquem connosco. Voltamos em breve com mais conversas. Obrigado e até à próxima. Obrigada.